A ideia da aula de hoje, pessoal, foi a minha revisão de quando era R3, fiz uma revisão de AVCI. Eu dei uma atualizadinha com os últimos artigos aí, e é para discutir um pouco das bases aí do tratamento, da fisiopatologia da AVCI, tá bom? Peço perdão se ficar um pouquinho longo, eu vou tentar sintetizar o máximo possível. A programação de hoje, a gente vai falar bem rapidinho de epidemiologia, um pouco de anatomia funcional, as apresentações clínicas principais, tratamento agudo. Então, a gente vai abordar a lesão primária, um pouquinho de trombólise e trombectomia, e depois o tratamento subagudo, que é mais o que a gente faz na UTI mesmo, que é o tratamento das lesões secundárias. Então, controle de glicemia, temperatura, método de PA, fazer teste, esse tipo de coisa. De epidemiologia. Então, a VCI, né, isquêmico, é a quinta maior causa de mortalidade nos Estados Unidos. Ele é bem prevalente, então 2,6% na população acima de 20 anos. É muito mais frequente do que o hemorrágico, 85 contra 15. Tem um risco grande de recorrência, então 3, 4% ao ano. Se a pessoa tiver mais jovem, você tem uma chance grande aí de eventualmente um novo evento. E tem uma mortalidade que vem caindo ao longo dos anos. Já foi maior, mas agora está por volta de 10, 12%, aí, apesar de todas as evoluções no tratamento. Um pouquinho de anatomia, esse aí é o polígono de Willis, que faz a irrigação arterial do nosso sistema nervoso central. Vocês já devem ter visto alguma vez. Na região anterior, a gente tem então sangue vindo das carótidas, certo? Esquerda e direita. Ela vai dar origem à cerebral média, dá origem às cerebrais anteriores e à comunicante anterior, que é uma só aqui entre as duas. A carótida ainda dá origem às comunicantes posteriores, mas a maior parte do fluxo mesmo principal que vem para a região posterior vem lá das artérias vertebrais, que se juntam na artéria basilar e fazem as cerebrais posteriores, tá bom? É importante a gente ter mais ou menos na mente essa irrigação, porque o quadro clínico vai depender de onde for a oclusão, certo? É um quadro mecânico ali, então a isquemia vai depender de onde tiver o quadro. Tem muitas variações anatômicas no polígono de Willis. Não vou discorrer sobre todas. Eu vou falar só da persistência do padrão fetal, que é um pouco mais frequente e tem relevância clínica para a gente, tá? Então, a persistência de padrão fetal ela é a hipoplasia da artéria cerebral posterior. O que acontece quando você tem isso? Vamos supor, nesse caso, a cerebral posterior aqui direita, ela está hipoplásica, então a maior parte do fluxo vai vir aqui da comunicante posterior, que vem originalmente da carótida. Então, se você tiver um AVC bem proximal aqui da carótida, por exemplo, nesse lado onde você tem a variação, você vai ter um AVC hemisférico, você vai pegar uma área de isquemia muito maior do que se você tivesse uma circulação posterior preservada e sem esse padrão fetal, tá bom? Um pouquinho mais da anatomia. Isso aqui é um corte axial e um corte coronal do nosso cérebro, e cada cor aí corresponde a um território vascular diferente. Então, o território em azul é a região irrigada pela cerebral anterior, o território amarelo é irrigado pela cerebral média, e o território vermelho é irrigado pela cerebral posterior, tá bom? A gente vai passar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, o que a artéria cerebral anterior irriga? A parte medial dos lobos frontal e parietal, essa partezinha em azul aqui, a porção anterior do corpo caloso, que a gente consegue ver por aqui, e essa porção é bem importante, porque quando você tem isquemia do corpo caloso, você tem quadros meio bizarros, assim, mais floridos. Então, quadros que você trabalha a interação entre os dois hemisférios do cérebro. A porção, então, anterior da cápsula interna e do núcleo caudado. Qual que é o quadro clínico de uma isquemia anterior? Apatia, comportamento inadequado, aquele paciente frontalizado que a gente fala, né? Você vai ter hemiparesia, hipoestesia incompleta e desproporcionada, um predomínio crural, principalmente, em contraposição à cerebral média, que vai ser predomínio braquial e facial. E você pode ter síndrome de desconexão hemisférica, por causa justamente daquela região do corpo caloso que você pode isquemiar. E aí você pode ter, por exemplo, apraxia idemotora. O paciente ele não consegue fazer um movimento que ele imagina. Tá? A artéria cerebral média, então, é a artéria que irriga maior volume, maior parte do sistema nervoso central. Ela vai pegar o córtex dos lobos temporal e parietal, a ínsula, os núcleos da base, a cápsula interna, toda essa região aqui, certo? E ela é dividida em vários trechos. Então, é um pouco relevante para a gente, porque isso vai influenciar um pouco na clínica, nos tratamentos. A gente divide a cerebral média em várias porções. Em M1, que é essa porção achoradinha aqui horizontal do começo. M2, que é a porção insular, que já é dividido em ramo superior e inferior. M3, que é a região opercular, também inferior e superior. E M4, cortical, superior e inferior.
As oclusões mais proximais, M1, M2, são as que, em geral, a gente consegue fazer trombectomia, por exemplo. Não por isso que é mais relevante. E que causam uma região de isquemia muito maior também. E qual é o quadro clínico, então? Vai sempre depender de qual ramo você pegou. Então, se for superior ou inferior, você vai ter um quadro um pouquinho diferente. Então, cerebral e a esquerda é diferente da direita, porque os nossos hemisférios têm funções diferentes. Então, cerebral média esquerda, no ramo superior, é hemiparesia, hipoestesia completa, agora de predomínio braquifacial, diferente da anterior. Um desvio do olhar conjugado para a esquerda, nesse caso, então você olha para a lesão. E uma afasia de Broca. Você pega o lado esquerdo, é o lado das afasias. E se for o ramo inferior, a mesma hemiparesia, hipoestesia, você pode ter defeitos no campo visual, então homônimos à direita, e afasia de Wernicke. Se você pegar M1, você vai somar simplesmente os dois quadros, do ramo inferior e do ramo superior. A cerebral à direita vai ter um quadro semelhante, então você vai inverter o lado da hemiparesia, você vai ter um desvio do olhar conjugado agora para o outro lado, olhando para a lesão de novo, e uma síndrome, e aí você pode ter síndrome de heminegligência, quando você tem a isquemia na cerebral direita. Somando aí o ramo inferior e superior, você vai ter também a soma dos dois quadros, tá bom? E agora, um pouquinho mais para trás, a artéria cerebral posterior, ela vai irrigar essa parte vermelhinha, certo? Que é o lobo temporal, parte inferior medial, lobo occipital, parte do corpo caloso também, que a gente consegue ver aqui. Então vai dar de novo esses quadros diferentes aí. Um pouquinho do tálamo e a porção cranial do mesencéfalo. Qual que é o quadro clínico? Então você vai pegar núcleos da visão, tem a mionopsia homônima contralateral, agnosia visual. As síndromes de desconexão hemisférica são quando pega o corpo caloso ali. Então você pode ter alexia sem agrafia, que é um quadro que você consegue escrever, mas você não consegue ler. E síndrome de Weber, que é a paralisia do nervo oculomotor lateral e uma hemiplegia contralateral, tá bom? Se a gente for um pouco mais para trás ainda, a gente vai pegar aqui a parte do tronco, e tem 3 síndromes principais que eu queria só citar, para vocês lembrarem. A síndrome de Lockheed, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, síndrome de Wallenberg e síndrome de Dejerini. Lembrando que a irrigação do tronco é essa região aqui, que a gente tinha visto na nossa imagem anterior. Então, colocando isso no cérebro, olhando por baixo ali, você veria isso. Isso aqui é a ponte, isso aqui é a medula, são as vertebrais subindo, aqui é a artéria espinhal, que elas lançam no meio, na região ventral aqui medial da medula, aqui é a artéria basilar, que lança os ramos também que irrigam a ponte, aqui é a paica, a artéria posterior e inferior cerebelar. Tá? O que é o laquedinho? O laquedinho é uma isquemia da porção ventral da ponte, então é essa região aqui que está isquemiando, certo? E é aquele quadro bem dramático, que vocês já viram em filme, livro e tal, então o paciente que fica tetraplégico, fica afônico, ele preserva totalmente a consciência e a única coisa de movimentação que ele tem é uma movimentação vertical do olhar. Então a região de isquemia é essa daqui. A síndrome de Wallenberg é uma isquemia medular lateral. Então, voltando na nossa imagem, aqui é a medula, medular lateral. Então, o que irriga essa parte? É a paica, cerebelar inferior posterior, ou a própria artéria vertebral. O quadro vai ser um quadro mais difícil, então você precisa de um exame neurológico um pouquinho mais sensível, mais avançado para conseguir identificar. Esse é o tipo da AVC que passa batido no PS, às vezes a gente não faz o diagnóstico. Então, quadro de vertigem, nistagmo, pode ter disfonia, desartria, disfagia, pode ter síndrome de Horner, ataxia, perda do paladar, hipoestesia térmica e dolorosa ipsilateral na face e contralateral no corpo. Tá? E, por último, a síndrome de Dejerini, que é a isquemia medular medial, voltando ali na nossa imagem. Aqui é a região medial, certo? Então, é principalmente irrigada aqui pela artéria espinhal e pelas vertebrais também. Dejerini vai causar paralisia do nervo hipoglosso ipsilateral. Então, quando você tem uma lesão em um dos lados só, a sua língua, quando você pede para o paciente pôr a língua para fora, ela vira para o lado da lesão. Perda da sensibilidade profunda do hemicorpo e hemiparesia contralateral incompleta e proporcionada. Essas são as principais síndromes de tronco, aí só para a gente ter mais ou menos na cabeça, tá bom? E vamos falar um pouquinho de tratamento agora. Tratamento agudo vão ser as duas coisas que a gente falou, trombólise e trombectomia, basicamente. Vou falar um pouquinho da trombólise primeiro. É um tema um pouco controverso, tem vários RCTs no assunto, a literatura é um pouco polêmica, a gente vai trazer um pouquinho disso sem aprofundar demais, porque senão dava uma aula aqui só de trombólise. Primeiro, o que falam os guidelines? A ASA, a Associação Americana, e a ESO, a Europeia. Eles colocam como classe 1, nível de evidência A, para você fazer a trombólise,
em uma janela de até 4 horas e meia, que antes era o que a gente chamava de janela estendida, alguns anos atrás, uma dose de alteplase, que é a dose de 0,9 miligramas por quilo de peso. Você faz 10% em bolos, e aí o resto nos primeiros 60 minutos. Essa dose padrão dos guidelines, vocês vão ver que em alguns lugares do mundo essa não é a dose padrão que se faz. Então, no Japão, por exemplo, é bem comum eles fazerem uma dose menor, aquela de 0,6, a gente está discutindo umas aulas aí recentemente. Mas é o que está nos guidelines atualmente, tá? E essa tabelinha eu roubei de um site, ela é uma lista, então, dos principais RCTs que a gente tem. Na verdade, são todos os RCTs de AVCI, comparando com placebo, porque de uns tempos para cá não se faz, mas isso não é permitido comparar com placebo. Então, o que a gente tem é isso aqui. É uma lista grande e são poucos os resultados positivos, na verdade. Então, em vermelho, são os estudos que mostraram prejuízo, uso da trombólise. Em amarelo, são os que não tiveram benefício. E em verde, são os resultados positivos, tá? A gente não vai discorrer sobre todos eles. Eu vou falar um pouquinho do NINDS-2, que é o principal estudo que a gente se baseia para fazer trombólise hoje. Falar um pouquinho do ECAS-3, que estendeu um pouquinho a janela para a gente de trombólise. E falar do IST-3, que é o mais recente, e com N maior que a gente tem aí dessa lista, tá bom? O NINDS-2 saiu no New England, é um estudo de 95, e ele é basicamente um estudo que autorizou para a gente trombolizar os pacientes, tá? Ele, então, é um randomizado, tinha 333 pacientes adultos, era um AVC avaliado pela NIH, com até 3 horas de sintomas. A dose, então, no grupo de intervenção era alteplase, na dose que a gente faz até hoje, 0,9 miligramas por quilo, no mesmo jeito, 10% em bolos, 90% em 1 hora. O grupo controle usava placebo. O desfecho deles, desfecho primário, era um desfecho funcional em 3 meses, tá? Eles usaram 4 scores diferentes para avaliar esse desfecho funcional, mas eram scores semelhantes ao ranking, basicamente. E aí, como desfecho secundário, só eles viam melhora mais aguda, tá? Eu só trouxe os critérios de exclusão para a gente ver de onde eles surgiram. Então, os critérios que a gente usa até hoje de exclusão, aquela coisa de sangramento de trato gastrointestinal nas últimas 3 semanas, punção de sítio arterial nos últimos 7 dias, sangramento intracraniano, tudo isso veio daqui. Não veio de muita evidência, na verdade. Eram os critérios de exclusão do NINDS, que foi o que validou a trombólise. É por isso que a gente usa esses critérios de exclusão para trombolizar o paciente, tá? Até a faixa, por exemplo, de hipertensão, pressão arterial, para começar a trombólise, tudo isso veio de lá. É daí que surgiu a recomendação. E como é que era o estudo, então? O baseline do NINDS. Você tem um baseline, 2 grupos que não são tão balanceados assim. Tinha uma idade um pouquinho maior no grupo de intervenção, tinha um NIH um pouquinho maior no grupo placebo, tá? E o desfecho primário positivo foi positivo de fato, então você teve uma melhora de funcionalidade em 3 meses. E, curiosamente, eles fizeram uma análise aí de quem foi trombolizado mais precoce, ou seja, até 1 hora e meia, e quem foi trombolizado um pouco mais tardio, então entre 1 hora e meia e 3 horas. Com aquela ideia de que tempo é cérebro, assim como no infarto tempo é miocárdio e tal. No NINDS, que é o estudo que a gente usa para validar a trombólise, não tem diferença, na verdade, trombolizar com 1 hora e meia de déficit ou entre 1 hora e meia e 3. Então, que fala um pouquinho contra essa ideia de que, nossa, tem que sair correndo para trombolizar em 30 segundos. Aqui é a tabela do estudo que mostra como é que foi a progressão do NIH nas primeiras 24 horas. É curioso a gente ver que, na verdade, não teve nenhuma melhora nas primeiras 24 horas. E pensando na fisiopatologia do trombolítico, né, do base, a ideia, o racional fisiopatológico é que você vai dissolver o coágulo, vai restaurar o fluxo sanguíneo na região isquêmica, e com isso você vai ter um ganho funcional, ganho de tecido. É estranho, né, não ter um benefício nas primeiras 24 horas, sendo que o alteplase tem uma meia-vida tão curta, teoricamente ele agiria diretamente, né? Mas o que a gente vê é que realmente não tem diferença nas primeiras 24 horas. E o que a gente vê, e isso tem no NINDS e é consistente em toda a literatura de AVC, é que você trombolizar as pessoas aumenta sangramentos. Não tem jeito. Você tem uma região no sistema nervoso central que sofreu isquemia, que está mais frágil, que está mais inflamada. Na hora que você faz o trombolítico, sangra. Então, no NINDS você tem mais sangramentos, tanto fatais quanto não fatais, no grupo intervenção contra o grupo placebo, tá? Beleza. E depois veio o ECAS-3. O ECAS-3, a ideia era então, a gente estender um pouquinho mais a janela. O NINDS era até 3 horas, o ECAS-3 tentou fazer até 4 horas e meia. Então ele pegou entre 3 horas e 4 horas e meia, porque até 3 horas já tinha o NINDS. 821 adultos, AVC também avaliado pelo NIH, o mesmo intervenção, o mesmo controle, e o desfecho também funcional em 3 meses de novo, tá? Agora pelo ranking.
os grupos eram um pouquinho desbalanceados, tinha um NIH um pouco maior no grupo placebo, e um pouquinho de AVC prévio maior no grupo placebo. O que prejudica um pouco esse grupo, já que o desfecho final não era uma variação do ranking, uma piora de funcionalidade, e sim um corte abrupto, um corte dicotômico de ranking maior do que 1 ou menor do que 1. Tá? O desfecho primário, de qualquer forma, foi positivo, então, e é meio daí que a gente traz a ideia de estender essa janela para até 4 horas e meia. Teve, novamente, aumento de hemorragia intracraniana, nos pacientes que você trombolizou contra o grupo placebo, e só teve hemorragia intracraniana fatal no grupo intervenção. E o IST3 é o último estudo que a gente vai falar sobre trombólise contra o placebo, foi um estudo bem maior. Eles chegaram a randomizar 3.000 pacientes, embora o N calculado para o poder do desfecho primário fosse de 6.000, então é um estudo bastante underpowered. Tá? Pegavam pacientes com mais tempo de isquemia, então até 6 horas, que tinham uma equipose, uma dúvida aí sobre o benefício de trombólise. Então eram pacientes que não entravam nos outros estudos, então uma idade mais avançada, início do estômago mais tardio, né, ritmo muito alto, tudo isso. Mesma intervenção, mesmo grupo controle, e foi um estudo não cego, tá? O desfecho era também funcional após 6 meses, eles usaram essa Oxford Handicap Score, que, aí vale a pena mencionar, foi esse medido pelo próprio paciente. Que, na verdade, não foi como essa escala foi desenhada para ser feita, e era por um paciente que também tinha sido não cegado, não sabia se tinha sido parte do grupo de intervenção ou controle, tá? Os grupos eram bastante semelhantes, a randomização foi boa, eram pacientes bastante idosos mesmo, né? Era essa ideia do estudo mesmo, testar esse grupo, e não teve diferença no desfecho primário. Teve uma mortalidade maior nos primeiros 7 dias, e eles fizeram uma análise secundária, uma análise ordinal, tá? Que não estava nem descrita, na verdade, na avaliação primeira na descrição primeira do estudo, e esse desfecho secundário teve uma análise, teve um P menor do que um P de 0,01. Mas só lembrando que é um estudo que, para o desfecho primário, já era underpowered, para o desfecho secundário, então, que não estava descrito inicialmente, é difícil a gente levar isso aí para mudar a nossa conduta no dia a dia. Foi um estudo bastante underpowered, não foi cego, o desfecho primário foi respondido pelo próprio paciente, tem essa análise ordinal, mas que é difícil a gente valorizar muito, tá bom? E depois, então, desses estudos iniciais, que estabeleceu-se mais ou menos uma janela de 4 horas e meia para fazer uma trombólise, a gente começou a pensar, então, poxa, será que tem como a gente pegar pacientes mais tardiamente de alguma outra forma? A ideia do AVC é que, por que a gente tromboliza o paciente, se já morreu o cérebro? A ideia é que a gente tem um core isquêmico, uma região que sofreu muito e morreu, de fato, e você tem uma área ao redor de penumbra, que é uma área que está sofrendo por isquemia, mas que ainda não morreu e que seria, teoricamente, recuperável, certo? Então, nos pacientes com esses 3 estudos, o APTET, o Wake Up e o Extend, eles tentaram estender essa janela, selecionando melhor os pacientes. Então, são pacientes que tiveram sintomas há mais tempo, mas você faz uma imagem, seja uma ressonância de difusão-perfusão ou uma tomografia em contraste, para tentar encontrar áreas de perfusão, áreas de penumbra, que poderiam ser resgatadas aí com a trombólise. O APTET e o Wake Up foram positivos, o Extend foi interrompido precocemente, porque foi mais ou menos concomitante aí ao Wake Up, e aí com a publicação do Wake Up eles interromperam o estudo, tá? Mas a ideia é que talvez realmente guiar por imagem seja algo que faça sentido para esses pacientes. Tá? A gente discutiu recentemente esse estudo, o estudo de trombólise em evidência de NOACs, certo? Se não me engano foi o professor Dr. Frederico que deu essa aula, eu não vou nem me aprofundar muito, que já foi muito bem dada, mas a ideia é que, assim, eles pegaram, foi publicado agora em fevereiro de 2022, é uma coorte retrospectiva, e aí vem com todas as críticas de uma coorte retrospectiva. Os pacientes não foram randomizados, você não sabe qual é o critério que eles usaram para trombolizar esses pacientes. O que a gente conseguiu ver é que nessa coorte, os pacientes que faziam uso de NOACs e que foram trombolizados não tiveram um desfecho muito pior do que os pacientes trombolizados sem o uso dessa medicação. Agora, qual critério eles usaram para escolher esses pacientes ou não, a gente não sabe, então não é algo que a gente pode dizer que, não pode trombolizar paciente com uso de NOACs seguramente, tá bom? Então, resumindo de trombólise, o que é consistente aí na literatura ao longo de todos esses estudos que a gente deu uma olhada? Trombolizar aumenta evento hemorrágico em sistema nervoso central, isso não tem discussão. Em geral, aumenta a mortalidade precoce, então provavelmente esses pacientes mais graves, com maior área de isquemia, sangra mais, você pode piorar
e aumentar a mortalidade, embora normalmente a mortalidade no total. Talvez você abrevie alguma coisa. Você não consegue ver benefício agudo nos estudos de trombólise, o que é curioso, pensando de novo na fisiopatologia da doença, mas parece ter um benefício de longo prazo. Então, os desfechos aí melhores que a gente vê é sempre por volta de 3 meses, por aí, 4 meses. E aí, a questão de seleção de pacientes, a janela que a gente usa agora, em geral, para a grande maioria dos pacientes é de 4 horas e meia, mas pensar, talvez, em área de penumbra, em estender essa janela para alguns casos específicos, guiado por neuroimagem, isso parece ter uma evidência razoável e parece interessante mesmo trazer benefício para os pacientes. Com relação à trombólise em vigência de inox, acho que não dá realmente para a gente adotar e dizer que isso é seguro, mas isso foi feito em alguns pacientes, no desfecho não foi um absurdo, é algo talvez a se estudar um pouquinho melhor. Tá? E vamos falar um pouquinho de trombectomia agora. Trombectomia, de novo, tem muitos RCTs também, e o que a gente vê, diferente da trombólise, é que você tinha vários estudos negativos, e aí de repente você começa a ter um resultado positivo, e aí vários resultados positivos de lá para frente. Tá? O que os guidelines falam para a gente? Aqui, de novo, da Sociedade Americana e da Europeia, eles colocam como classe 1, nível de evidência A, o uso da trombectomia, basicamente com aqueles critérios do 666, né, que a gente fala na faculdade e tal. Então, aspects maior ou igual a 6, até 6 horas de sintomas, com um NIH maior ou igual a 6. Isso aqui é na americana. Na europeia não tem esses critérios tão bonitinhos, mas eles recomendam, de fato, a trombectomia. E é claro, em adultos e com oclusão proximal sempre. Tá? O que aconteceu, então? Por que todos os estudos no começo eram negativos e aí depois começou a ficar positivo? Tem duas hipóteses. Uma é que a gente foi descobrindo qual era o grupo de pacientes que se beneficiava mais disso, então inicialmente tentavam trombectomizar todo mundo, e aí não dava muita diferença. Outra é o fato do avanço tecnológico mesmo. A partir de 2015, eles começaram a usar os stent retrievers de segunda geração. Os aparelhos originais, eles eram por aspiração, e os mais modernos, eles usam um stent como se fosse um Fogarty mesmo, que abre lá, puxa o trombo, então talvez isso também influencie. O primeiro estudo que veio positivo foi de 2015, o Mr. Clean, que a gente vai falar um pouquinho mais, e aí depois a gente vai falar mais dos mais recentes, tá bom? A gente vai cobrir todos de novo. O Mr. Clean, então, de 2015, é um estudo holandês, ele randomizou 500 adultos, é multicêntrico, fazia intervenção, então, a trombectomia até 6 horas, e só pegava pacientes com oclusão proximal à circulação anterior, tá bom? Então, M1, M2 na cerebral média, ou cerebral anterior. O grupo de intervenção recebia o tratamento padrão, então se estivesse dentro da janela de trombólise, trombolizava, e mais uma intervenção intravascular, que podia ser trombectomia ou trombolíticos intraarteriais. A maior parte foi trombectomia. E o grupo controle era só o tratamento padrão. O desfecho era também funcional em 3 meses. Tá? O baseline, então, os grupos eram bem semelhantes, os dois grupos, e os resultados, a gente tem, então, um desfecho primário positivo, e os desfechos secundários, interessante ver, então, o desfecho primário era um ranking dicotomizado também, foi melhor, era um ranking não dicotomizado, era a escala de ranking normal, e quando você dicotomiza entre 0 e 2, ou pior do que 2, você tinha um desfecho de 32% aí no grupo, desfecho favorável de 32% no grupo intervenção, contra 19% no grupo controle. E uma coisa que a gente vê na trombectomia, que a gente não vê na trombólise, é uma resposta precoce. Então, nas primeiras 24 horas, o NIH já melhorava nos pacientes que passavam por trombectomia nesse estudo. Então, esse foi o Mr. Clean. De lá para frente, a gente começou a ter vários dispositivos. E aí, a ideia foi a gente começar, mais ou menos, análogo ao que foi feito com a trombólise, tentar estender a janela, tentar ver se a gente conseguia selecionar pacientes que poderiam se beneficiar dessa terapia um pouquinho mais tarde. Então, aí vieram esses dois estudos, o DAWN e o DEFUSE. Eles são mais recentes, 2017, 2018, e eles, da mesma forma que os estudos da trombólise, eles tentavam usar neuroimagem e clínica para achar pacientes que teriam uma área de penumbra que poderia se beneficiar da trombectomia. Então, o DAWN pegou pacientes com NIH alto, maior do que 10, uma área isquêmica pequena, e um mismatch entre clínica e área de isquemia. Então, ele tinha que ter uma clínica muito ruim, uma isquemia pequena, sugerindo que talvez você tivesse áreas não morrendo ainda, mas que estivessem sofrendo, por isso um quadro clínico tão ruim, mesmo com a imagem não tão ruim. E foi um estudo positivo.
O Defuse, ele usou ressonância como ressonância de difusão-perfusão, para também avaliar uma área isquêmica menor que 70 ml, uma razão entre área de isquemia e penumbra mais alta, e pegou um intervalo de até 16 horas de sintomas, que também foi um estudo positivo. Então, talvez faça sentido também a gente estender mais a janela nesses casos em que a neuroimagem fala a favor aí de uma área de penumbra maior. E o que a gente tem de fronteiras da trombectomia agora? Então, tem uma série de coisas sendo estudadas nesse momento. A gente teve recentemente aí o Francisco deu aula para a gente, o Rescue Japan, né, que foi esse estudo de trombectomia com área isquêmica grande, e foi um estudo randomizado, unicêntrico. Eu não vou também me aprofundar aqui, a gente falou recentemente dele, mas pareceu realmente demonstrar um desfecho maior nos pacientes que foram submetidos à trombectomia. Só lembrar que é um estudo pouco generalizável para a gente, porque eles fazem algumas coisas diferentes no Japão. Por exemplo, a dose de alteplasia é mais baixa, daquela dose de 0,6, que não é o que a gente faz aqui. Eles consideram como desfecho positivo um ranking até 3, que é, enfim, isso é cultural, até pessoal de valores de cada um, mas o ranking 3 já é uma disfunção um pouquinho maior. E, de novo, teve um pouquinho mais de sangramento, realmente, nos pacientes que foram submetidos à intervenção. Tá? E trombectomia com ou sem trombólise? Tem uma dúvida grande sobre isso. A gente tem um racional tanto para benefício quanto para risco para isso. Então, o que poderia ser melhor? Muitas vezes, quando você faz a trombectomia, você solta microtrombos, pedacinhos ali do trombo, que podem embolizar para frente e fazer novas áreas de infarto cerebral. Então, talvez trombolizar diminua a ocorrência desses segundos infartos. Caso você não consiga puxar o trombo com a trombectomia, você já tratou o paciente, você fez a trombólise. Se você não fez a trombólise, você não fez nenhum tratamento para a lesão primária. E possíveis malefícios seria, então, obviamente, um maior risco de hemorragia. E o custo, né? Se você está fazendo 2 intervenções e uma delas é desnecessária, você está jogando dinheiro à toa, certo? A gente tem 4 RCTs publicados nesse tema. Tem 2 ainda em andamento, tá? O Swift Direct e o Direct Safe. O mais recente é um Vesterclin no IV que a gente discutiu ano passado, foi até uma aula do Zoffre. Basicamente, a gente tem, então, o Direct MT e o DEVIT, que foram considerados como não inferiores, né, a intervenção sem a trombólise, e o SKIP e o Mr. Clean, que não foram não inferiores. Só que tem alguns poréns. Então, no Direct, eles usaram uma margem de inferioridade de 20%, certo? Que não é tão pequena assim. O SKIP foi um estudo japonês também, então foi com uma dose de alteplase menor. O DEVIT tinha uma margem de não inferioridade de 10%, embora ele tenha sido dado como positivo, ou seja, como não inferior, não fazer a trombólise, ele foi interrompido precocemente com a justificativa de que o SKIP já teria respondido essa pergunta para a gente, então que não precisava terminar de recrutar os pacientes. Então foi um estudo underpowered também. E por último tem o Mr. Clean no IV, que esse pegou uma margem de inferioridade menor, e nesse estudo não teve, na verdade, uma não inferioridade. Então o paciente que não recebeu trombectomia foi inferior, não recebeu trombólise, teve um desfecho pior do que o paciente que recebeu as 2 intervenções, tá? Então, por hora, é difícil a gente dizer que realmente não tem necessidade de fazer trombólise e que você vai trombectomizar. A gente tem recentemente também o CHOICE, que é um estudo fase 2, tá? Um randomizado fase 2, para avaliação de você fazer trombólise intraarterial durante a trombectomia. A ideia é você... o CHOICE, ele pegava os pacientes, então, que podiam ou não ter sido submetidos à trombólise antes da trombectomia, e na trombectomia fazer uma dose menor de alteplase localizado ali onde você faz a trombé. Foi um estudo, infelizmente, foi interrompido precocemente por causa da pandemia, encerrou em 2019, então era um N de 200 previsto, e recrutou 121 pacientes. Não dá para a gente dizer muita coisa realmente, porque é um estudo que já era fase 2 e já ficou com um N menor, mas os resultados eram interessantes, assim, então pareceu ter um desfecho melhor em quem fez a trombólise intraarterial, não teve pior desfecho de segurança, então maiores sangramentos não ocorreram também. Então é uma coisa aí talvez para ser estudada novamente, para a gente ir atrás no futuro. Não dá para dizer que é padrão e que deve ser implementado no dia a dia, mas fica aí a pulga atrás da orelha que devem sair mais estudos nesse assunto. E uma coisa que a gente tem pouca evidência
e muitas vezes se pergunta, é sobre circulação posterior. Então, todos os maiores estudos que a gente tem de trombectomia era a circulação anterior, M1, M2, a cerebral média e cerebral anterior. Então, o que a gente tem sobre circulação posterior? Infelizmente, nada randomizado grande. A gente tem essa coorte chinesa grande, que chama basilar, e lá, então, na China, eles fazem trombectomia na circulação posterior, basicamente na artéria basilar, e aí, nessa coorte retrospectiva, você tem aí, por análise ordinal, um desfecho que parece ser bastante positivo para quem é submetido à trombectomia. Mas, de novo, não é um randomizado, a gente não tem grandes evidências sobre isso. Está sendo feito agora o Direct Safe, que é um randomizado sobre trombectomia também em circulação posterior, que talvez traga mais respostas aí para a gente no futuro. Tá? Então, resumão de trombectomia que a gente tem. Em casos selecionados aí, parece trazer benefícios, e até em 24 horas. Em 24 horas, lembrando, se a gente tiver neuroimagem, difusão perfusão, área de penumbra, sem neuroimagem, até 6 horas seria a nossa janela aí padrão para fazer trombectomia. Seleção, então, faz sentido fazer, você escolher os pacientes por imagem, mais clínica, mais tempo de sintomas. O benefício, então, diferente da trombólise, parece ser precoce, acidente tardio, que na minha cabeça faz um pouco mais de sentido. A estimativa de efeito é difícil a gente dizer, porque vários estudos mais recentes, eles foram interrompidos precocemente, como exames, resultados já positivos e tudo, então ficaram, geralmente, quando você interrompe precocemente um estudo positivo, ele superestima bastante o efeito da intervenção. Então, pelos estudos que a gente tem aí sobre usar ou não trombólise junto com a trombectomia, não acho que dá para a gente dizer que dá para aposentar, entre aspas, aí a trombólise, porque por enquanto a ideia é manter as duas intervenções mesmo, pelo menos até sair alguma evidência maior nesse sentido. E o que a gente tem de fronteiras no momento? Essa questão de circulação posterior, que a gente tem coortes, mas não tem randomizados, estão fazendo um agora. Trombólise interarterial parece ser factível, tem um estudo fase 2 aí com um N pequeno, que parece não demonstrar malefício, mas faltam mais estudos. E a área isquêmica ampla, tem agora o Rescue Japan, que talvez sugira que a gente tem benefício mesmo nesses infartos aí com uma área maior. Bom? E, finalmente, agora tratamento subagudo, que a gente faz aí nosso feijão com arroz, nosso dia a dia na UTI. A gente vai falar, então, sobre controle. A ideia é sempre prevenir lesões secundárias, como qualquer paciente neurocrítico. E aí, o que a gente faz? A gente faz controle glicêmico, controle de temperatura, metas de PA e profilaxia de TEV. É isso que a gente vai discutir hoje. Sobre controle glicêmico, de onde que vem essa ideia do controle glicêmico? Originalmente, eles fizeram um estudo com ratinhos, tá? Isso aqui são 12 ratinhos em cada grupo. A coluna de cima, eles fechavam a cerebral média do rato e não abriam mais. Na coluna de cima, no grupo de cima, eles fechavam por 8 horas a cerebral média e aí abriam de novo. O grupo de baixo, eles fechavam a cerebral média e deixavam fechada. O grupo do meio é o ratinho que ficou normoglicêmico. O grupo daqui da esquerda é o ratinho que ficou hiperglicêmico e o da direita que foi hipoglicêmico. A altura das colunas, depois que eles matavam o ratinho, eles mandavam para necrópsia e aí avaliavam quanto de área isquêmica tinha no cérebro. Tá? Então, o rato que ficou normoglicêmico durante esse tempo todo tinha menos área de isquemia do que ficou hiperglicêmico e hipoglicêmico. Nos ratos que ficaram com a cerebral média fechada permanentemente, a mesma coisa. Pior, principalmente para os hipoglicêmicos do que para os hiperglicêmicos. Tá? Então, fica aí a dúvida. Parece que, beleza, deixaram o paciente normoglicêmico durante o AVC, parece que ajuda a fazer menos lesão secundária. Como que a gente faz isso? Isso aqui, só para vocês verem, isso aqui é uma meta-análise que a gente pegou ali da ESO, e eles mostram para cada estudo qual que era o tipo de controle glicêmico que eles mandavam fazer. Não é para ler, é só para ver que você tem, 6, 7, 8 diferentes esquemas, estratégias de controle glicêmico no AVC. Não tem nenhum que é padrão ouro. Tá? Parece que controlar a glicemia melhora um pouquinho o desfecho. Desfecho funcional não tem tanta diferença. Aqui na hipoglicemia... na hipoglicemia, você tem um melhor desfecho aqui, só lembrando, desculpa. O evento aqui, se não me engano, era morte, mas eu não tenho certeza. Perdão. Mas a hipoglicemia parecia ter benefício, então, de você evitar a hipoglicemia. E aí, assim, você não tem um padrão ouro de como controlar a glicemia. Como que a gente faz isso na UTI? Cada UTI tem a sua estratégia.
A gente sabe que lá na Holanda eles têm um controle um pouco mais estrito, aqui a gente costuma ser mais liberal. Isso varia realmente de cultura aí da UTI e de quanto você consegue ficar em cima do seu paciente, certo? Então, basicamente, quando vocês tiverem a UTI de vocês, forem diaristas e tudo, é importante conversar, estar junto com a enfermagem. O controle de glicemia depende muito da enfermagem, porque elas estão sempre em cima, a gente deixa o esquema. Então, assim, só lembrem que hiper- e hipoglicemia faz mal para o cérebro e tentem deixar o paciente mais normoglicêmico possível. Controle de temperatura. A gente tem também revisão aí, meta-análise falando que o paciente que faz mais febre tem maior mortalidade. Não dá para dizer que é uma relação de causalidade, são tudo coortes. O paciente que faz mais febre morre mais. Morre mais porque faz mais febre, ou faz mais febre porque é mais grave? Não dá para dizer. A gente tem estudos aí que tentaram usar antitérmicos para controle de febre e não viram melhor de desfecho. Tá? Não dá para dizer que... E aí, indução de hipotermia teria um racional também fisiopatológico de que você diminui o consumo metabólico do cérebro, por isso você poderia preservar mais parênquima. Os estudos que tentaram fazer isso não tiveram nenhum melhor desfecho. Tá? Então, hipertermia talvez seja só um marcador de gravidade. De qualquer forma, febre é um negócio desconfortável e dar antitérmicos é uma coisa totalmente inócua. Então, não vejo muito sentido a gente deixar o paciente fazer febre à toa. Agora, dizer que, nossa, muda desfecho e tal, não tem como a gente ter evidência para dizer isso. Hipotermia, a gente não tem evidência para dizer que hipotermia faz bem. Então, não tem por que você induzir hipotermia num paciente sem ter evidência para isso. Tá? Com relação a metas de PA, aqui é o guideline da ASA. Tem todas aquelas metas que a gente aprende na faculdade. Sistólica abaixo de 135 para trombolizar. Se não for trombolizar, abaixo de 220 por 120 e tal. Isso aí vem de lugar nenhum, na real. São os critérios de exclusão do NINS e nunca foi estudado de fato. Tá? O que a Sociedade Europeia recomenda é a mesma coisa também. Se não trombolizar, menor que 220 por 120. Se você for trombolizar, menor que 185. Se for fazer trombectomia, menor que 185 por 110. De novo, opinião do especialista. Tá? O que a gente tem de evidências é que nada, na verdade, nada faz diferença. Então, se vocês quiserem adotar valores, os valores dos guidelines são esses aqui que eu trouxe. Pré-trombólise, deixa a sistólica abaixo de 185 e a diastólica abaixo de 110. Se você for trombolizar nas primeiras 24 horas após, sistólica abaixo de 180 e diastólica abaixo de 105. Pré-trombectomia igual a pré-trombólise. E se você não for fazer terapia de perfusão, trombólise, trombectomia, o limite aí seria 220 por 120. De novo, sem nenhuma evidência forte aí a respeito, tá bom? E, por último, profilaxia de TEV. A gente sabe que os pacientes, então, que fazem AVC, eles têm um risco maior de fazer eventos trombóticos. Eles vão ficar mais acamados, vão ficar parados, vão se mobilizar menos. Quando se estuda isso com busca ativa, a gente viu que até 14,5% dos pacientes apresentam TVP. Isso com busca ativa, isso não é TVP sintomática, isso é fazendo ultrassom de rotina nos pacientes. Tá? 5% deles apresentavam, de fato, TVP sintomática, 1,3% apresentam TEP. Então, é um grupo de risco. Se é um grupo de risco, como que a gente vai fazer a profilaxia de TEP para esses pacientes? A gente precisa saber o timing e precisa saber qual é o método, certo? O timing. Basicamente, então, a grande dúvida é, depois que você trombolizou o paciente, quando você pode começar a profilaxia de TEP? Ele está mais trombolizado, já está mais propenso a sangramento, tudo isso. O que o guideline fala que é incerto, o tempo de início, principalmente nas primeiras 24 horas. A gente tem um estudo que tentou avaliar isso, tá? Então, eles compararam pacientes que receberam profilaxia de TEV nas primeiras 24 horas após trombólise e só depois dessas 24 horas. Não é um estudo randomizado, é uma coorte, mas os pacientes que receberam profilaxia nas primeiras 24 horas não tiveram desfechos piores, tá? Foi a mesma coisa. Agora, como que selecionar esses pacientes, não dá para gente saber, não foi um randomizado também, tá? E sobre método, a gente tem a ideia de que a gente pode fazer a profilaxia química ou mecânica. Talvez mecânica seja melhor para esses pacientes, porque a gente acha que eles têm um risco maior de sangramento pela trombólise. Então, foi estudado isso. O estudo que mostrou para a gente, então, melhor aí,
o melhor método de profilaxia foi o CLOTS 3. No CLOTS 3, eles usaram meias elásticas com compressor pneumático, e era aquele compressor pneumático até a raiz da coxa, tá? E nesses pacientes o desfecho foi melhor mesmo, você diminuiu a incidência de TEV, de TVP, e no IST, a gente lembra que a gente discutiu o IST3, que era o estudo de trombólise ou não, teve o IST1, que comparou enoxaparina e heparina não fracionada. Basicamente, o que a gente tem, então, de resultados? As meias elásticas não diminuem a incidência de TVP e elas aumentam lesão na pele, tá? Mecânico mesmo, tá ali. Os compressores pneumáticos, eles parecem diminuir um pouquinho a incidência de TVP, também fazem um pouquinho de lesão na pele. Mas se você for escolher alguma profilaxia mecânica para fazer, faça o compressor mecânico, ele pelo menos diminui um pouquinho o TVP em relação a meio elástico. Bom, esse é o CLOTS 3. E sobre profilaxia química, a gente tem aqui então, você diminui a incidência de TVPs, certo? Mas não muda de fato as TVPs sintomáticas, são as TVPs no total, tá bom? Então, esse foi o IST, pegou 19 mil pacientes aí para fazer esse estudo. Então, basicamente, de profilaxia de TEV, que a gente tem? Se for escolher como primeira linha, compressor pneumático. Se for fazer quimioprofilaxia, pesar riscos e benefícios aí de cada caso, e talvez começar nas primeiras 24 horas não seja tão ruim assim. E se você for fazer profilaxia mecânica, não usar meias elásticas, usar meias elásticas mais compressor, que foi demonstrado aí que tem mais benefício, tá bom? Obrigado, é isso. Pô, desculpa, gente, eu sei que é muita coisa, eu tentei correr para não ficar tão tarde. Vocês têm dúvida, querem perguntar alguma coisa? Você mostrou os estudos que foram positivos sobre o processo trombólico. O que acontece com os negativos? Eles são muito ruins? Assim, depois eu vejo. Putz, KT, eles tem alguns que tem um malefício grande, deixa eu até voltar, tem alguns que tem um numerinho até lá. O próprio NINDS 1, que foi o antes do NINDS 2, o mesmo grupo, foi um que não teve diferença. Mas aqui você vê que aqui não tem os numerinhos. Eu não sei dizer para você numericamente realmente quanto que era pior nos que tiveram malefício, mas no NINDS, que é um próprio estudo de benefício, ele é um estudo super frágil, né? Que se você mudar poucos pacientes, você já tem desfecho, tem um estudo neutro. Então, eu imagino que seja uma coisa assim, eu não sei dizer realmente em números, talvez. Não é difícil. Sim. É aquela coisa que estava dando aula outro dia, acho que era, eu não lembro, mas que é como é que funcionam os guidelines, sabe? Junta um monte de especialista, eles sentam, escolhem então a recomendação e vota, levanta a mão, quem concorda, quem não concorda. É meio assim que vai se definindo. Bom, queria te dar uma resposta melhor. Mas... Mais alguém? Às vezes eu vejo que é frequente, principalmente para a gente o que pesa mais é o pós, né? Nesse cuidado pós, às vezes o paciente com febre gera muito incômodo, e mesmo com antitérmico geralmente não faz tanta diferença, né? O quanto que você ficaria incomodado para fazer meios físicos e tudo, que também é uma coisa meio desconfortável para o paciente, né? Então, como a gente viu, a febre talvez seja mais um marcador de gravidade do que, de fato, um mecanismo de lesão neuronal. Fazer controle físico de temperatura, primeiro assim, o paciente já acordado, isso não se faz, assim, isso é tortura, sabe, é super desconfortável, ruim e tal. Se o paciente tiver uma sedação profunda, tiver com uma temperatura realmente, cara, deletéria, sabe, 39 graus, 40 graus de febre, talvez faça sentido
pensando aí que nos mecanismos mesmo de lesão neuronal, tudo, degradação de proteína, mas a gente tem evidência para dizer, nossa, eu preciso fazer controle de temperatura nesse paciente, porque senão você vai piorar o AVC, piorar o neurônio. Não dá para dizer. É desconfortável, acho que tentar fazer um controle é adequado, mas se for trazer algum malefício para o paciente nisso, não tem como a gente justificar que a gente precisa controlar a temperatura, pelo menos como um quadro neurológico nesse sentido. Em relação a IBP para os pacientes que trombolizam, como é que fica essa questão? Cara, a evidência para IBP em geral assim é bem fraca, sabe? Até para como profilaxia para outros motivos e tudo. Eu não achei nada de, assim, nenhuma evidência para você dar IBP como profilaxia no paciente que faz trombólise. Tem aquela história de não invadir, não passar sonda, tal, nas primeiras 24 horas, porque pode sangrar, mas profilaxia com IBP, realmente não sei dizer nada, não. Não sei se alguém viu algum estudo a respeito disso, mas acho que não tem, não. A impressão que eu tenho também, assim, que AVC é meio que infarto, em termos de tratamento, a doença é a mesma, né? Muda talvez o lugar e tudo, e o tratamento está se aproximando muito. E até aqui, por exemplo, o pessoal faz muito anticoagulação para AVC de basilar, e se tem realmente alguma evidência mais robusta para isso, está estudando também para outros lugares nessa fase aguda. Não como prevenção, mas lá na frente, assim, mas tipo, talvez inicialmente a gente teria que fazer na UTI. Eu lembro que tinha era mais comum, quando eu estava na faculdade, ainda assim, realmente essa ideia de anticoagular, o AVC de fossa posterior, basilar. Hoje em dia, o pessoal da neuro, eu acho que nem faz tanto, na verdade. Até porque é uma região que qualquer pequeno sangramento, você tem uma repercussão grande ali, né? Porque você tem a fossa posterior, e aí é muito fácil qualquer sangramento herniar ali. Então, hoje em dia, no quadro agudo de praxe não se faz. Eu não sei dizer para você em evidências o que tem. Evidência que eu achei um pouquinho mais de fossa posterior foi para trombectomia, agora para trombólise em si, ou para anticoagulação em fossa posterior, eu não achei nenhum estudo grande, cara. É péssimo também. É péssimo. Sim. Chegou a ver alguma coisa em relação a Wallenberg? Quanto tempo isso no canal Imagina. Se diz por piora da progressão do... Não, assim, não tem evidência sobre isso, pelo menos não que eu tenha encontrado de tempo de sintomas. E o que a gente tem hoje em dia até tem aqui também, você tem unidades de AVC, né? Então, deixar na UTI por causa disso não vejo sentido. Agora, se você tiver talvez uma unidade de AVC no seu hospital, que seja como se fosse uma sala intensiva ou uma enfermaria especializada nisso, faz muito sentido você tirar mais precocemente da UTI e levar para uma unidade dessas. Que é o que eles estão tentando fazer até na enfermaria da Neuro aqui agora, inclusive. Porque, de fato, é um paciente diferente, precisa ficar um pouco mais de olho, precisa ter um cuidado diferente. Então, evidência mesmo, não sei te dizer. Poxa, eu não sei te dizer, Catê. Não sei te dizer. Deixa eu ver, alguém tá falando alguma coisa. Muito obrigado, Aninha. Só fazer um comentário, você está ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Principalmente quem de vocês, na verdade todos vocês, quando rodarem algumas unidades, acho que é bem frequente na UCI a gente cuidar pacientes nos primeiros dias de AVC. Vocês vão ver bastante conversa em torno de controle pressórico, né? E aí acho que vale a pena se atentar nesse sentido é o período de controle mais estrito de hipertensão, assim. Então, o ATAG, o TERET, enfim, em geral controlaram mais rigorosamente pressão nas primeiras 24 horas, quando o risco de transformação hemorrágica é maior, e controlam menos daí para frente. E os pacientes que têm um controle mais restrito, boa parte deles cursa com algum grau de disfunção renal.
Então, mais uma vez, assim, na transposição aí de achados de estudo para prática clínica, você tentar no tempo em que aquela intervenção foi utilizada, vale para ventilação mecânica, bloqueador neuromuscular, enfim. E aí, no contexto de AVC, de controle pressórico, passa por isso. Obrigado, Aninha. Nesse estudo você falou, o que foi mais usado de vasodilatador parenteral? Porque até estava dando uma olhada nas coisas do UpToDate recentemente, assim, e eles meio que lá contraindicam o Niprid, o Tridil. Eu nem parei para ver os estudos que contraindicam isso, mas é porque eles lá têm labetalol, outras coisas, né? Labetalol, primeira escolha, né? A gente não tem aqui. Em geral, labetalol mesmo. Cara, eles não usavam no estudo, assim, então a primeira escolha é o labetalol, que a gente não tem. Aqui a gente usa o Niprid porque a gente tem. Mas não é porque, nosso desfecho foi pior, é porque é o que eles usaram no estudo. Né? Mais alguém? Vamos almoçar, pessoal?